Olá, pessoal! Somos estudantes de Biosistemas do Corpo Humano, graduandos de variados cursos da área de saúde. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino é constituído por um conjunto de estruturas e órgãos que tem como funcionalidade produzir hormônios que participam da regulação do metabolismo humano, influenciando diretamente no funcionamento de todos os órgãos do corpo. Existe uma relação entre esse sistema e o sistema nervoso, no qual dá origem a regulagens extremamente delicadas e precisas. Essa relação funciona com a obtenção de informações sobre o meio externo, por meio do sistema nervoso, que irá transmitir tais informações para o endócrino, o que ocasiona uma série de respostas de controle corporal. Dentre os principais órgãos que correspondem ao sistema endócrino estão a hipófise, o hipotálamo, a tireoide, os paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas e as gônadas. Agora vamos falar sobre o eixo hipotálamo-hipofisário. O eixo hipotálamo-hipofisário é responsável pela integração do sistema nervoso e endócrino no corpo humano. O hipotálamo está localizado no diencéfalo, é formado por substâncias cinzentas e possui diversas funções, como a regulação da temperatura, controle das emoções, comando do sistema endócrino, possui também diversas conexões no encéfalo, incluindo com a hipófise. O hipotálamo faz parte do sistema nervoso e a hipófise do sistema endócrino. Ela se caracteriza como uma pequena glândula localizada na base do crânio, na célula túrcica. Sua principal função é contribuir para o bom funcionamento do metabolismo a partir de sua relação com o hipotálamo. A hipófise está dividida em adenohipófise, que tem origem no tecido epitelial. Sua interação com o hipotálamo se dá através da circulação sanguínea. Existe uma rede de capilares que levam os hormônios liberadores produzidos pelo hipotálamo até o lobo anterior da hipófise. Ao chegar na adenohipófise, a estimulam a produzir e secretar o hormônio. A outra parte é denominada de neurohipófise, que se origina de um prolongamento do hipotálamo, sendo constituída por tecido nervoso. A sua ligação com o hipotálamo é através de axônios que se estendem, fazendo com que haja a produção de hormônios por células localizadas no hipotálamo, transportando até a hipófise pelos axônios. Na hipófise, sendo armazenadas e posteriormente secretadas. Assim, o eixo funciona da seguinte forma: algum estímulo chega ao hipotálamo e estimula a liberação de determinado hormônio liberador. Esse hormônio chega à hipófise, fazendo com que ela secrete o hormônio. Ou seja, o sistema nervoso capta informações do meio externo e fornece ao sistema endócrino, que irá secretar hormônios, mantendo o equilíbrio interno. A ligação entre os dois sistemas permite o funcionamento correto do nosso organismo. Organização anatômica do hipotálamo. O hipotálamo é uma região do diencéfalo localizada abaixo do tálamo e acima da hipófise. Essa estrutura constitui de um centro de controle do organismo e sua principal função é manter a homeostase, ou seja, manter o organismo funcionando em equilíbrio. Dessa forma, o hipotálamo é responsável por fenômenos vitais do organismo. Ele é composto por vários núcleos de neurônios e age como um centro integrador da homeostase, regulando uma ampla gama de processos fisiológicos que incluem a termorregulação, a ismorregulação e a regulação das emoções. Com a localização central no encéfalo, o hipotálamo possui relações anatômicas com várias outras partes importantes do sistema nervoso central. Anteriormente, era delimitado pela comissão anterior e pela lâmina terminal. Posteriormente, encontra-se a substância perfurada posterior, o pedúnculo cerebral e o aqueduto cerebral. Superiormente, localizam-se o sulco hipotalâmico, o tálamo e o plexo coroide do terceiro ventrículo. E, inferiormente, encontramos a haste hipofisária, com o prolongamento do infundíbulo e a glândula hipófise. Organização anatômica da hipófise. A glândula hipófise, também chamada de pituitária, é uma estrutura pequena e oval, semelhante a uma ervilha,
que se localiza inferior ao hipotálamo, repousada no interior da célula turca, depressão no osso esfenoide. A hipófise ela é sustentada pelo infundíbulo, que se estende desde o hipotálamo até a hipófise. Além disso, o diafragma da célula recobre o infundíbulo a fim de manter a posição da hipófise. A hipófise divide-se em adenohipófise e neurohipófise e tem a função de produzir hormônios que estimulam outras glândulas do corpo. A neurohipófise é constituída por uma porção volumosa, a pars nervosa por um pendículo e uma eminência mediana, situados na região superior, que formam o infundíbulo da neurohipófise que se continua com o hipotálamo. A adenohipófise é dividida em 3 porções: lobo anterior, lobo tuberal, lobo intermédio. O lobo anterior, ou pars diastilis, essa é a primeira e mais volumosa. Seu principal componente é constituído por cordões de células epiteliais produtoras de hormônios entremeados por capilares sanguíneos. O lobo tuberal, ou pars tuberalis, que é a porção cranial que envolve o infundíbulo do neurohipófise. Ela contém células especializadas na produção de hormônios gonadotrópicos e são organizadas em cordões em torno de vasos sanguíneos. O lobo intermédio, ou pars intermédia, é uma região intermediária entre a neurohipófise e a pars diastilis. Ela é um pouco desenvolvida em humanos e contém cistos de Hackett e células francamente basolíferas. Sigamos com a adenohipófise, que possui como localização a porção anterior, ou até mesmo ela é chamada de lobo anterior, sendo esta composta por um tecido epitelial. Possui 2 partes, uma distal e outra tuberal. A parte distal ela é a maior e a tuberal, na qual forma uma bainha ao redor do infundíbulo. Dessa forma, a adenohipófise ela é responsável por secretar hormônios, os quais regulam várias atividades corporais, pois a liberação de hormônios da adenohipófise é estimulada pela ação de hormônios libertadores e suprimida por hormônios do hipotálamo. Nesse sentido, os hormônios hipotalâmicos fazem uma ligação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Dessa forma, no sistema nervoso porta-hipofisário, os hormônios hipotalâmicos que liberam e inibem hormônios da adenohipófise, que por sua vez chega até a adenohipófise através do sistema porta. E esse sistema porta é constituído por uma rede de capilares sanguíneos que conecta o hipotálamo à adenohipófise. Dessa forma, na adenohipófise, possui células importantes como somatotrófos, tireotrófos, gonadotrófos, lactotrófos e corticotrófos. Essas células funcionam como secreção de hormônios, como o GH, o hormônio do crescimento, cujo próprio nome diz. Esse hormônio estimula o crescimento e o do metabolismo corporal. O TSH, que é o hormônio tireoestimulante, fazem um controle das secreções e das atividades da glândula da tireoide. Já o hormônio de FSH, ele é foliculoestimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Juntos, eles atuam nas gônadas, onde eles fazem a estimulação da secreção de estrogênios e progesterona, além da maturação de ovócitos nos ovários e a produção de espermatozoides, assim como também existe a secreção de testosterona nos testículos. O PRL, que é a prolactina, funciona como estimulante na produção de leite. Por último, temos o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Esse estimula o córtex da glândula suprarrenal a secretar glicocorticoides via feedback negativo. E por último, temos o MSH, o hormônio melatonestimulante, que por meio de corticosteroides remanescentes podem secretar. Hormônios neurohipófise. A neurohipófise, constituída por tecido neural, divide-se entre a parte nervosa, composta por parte bulbosa e maior infundíbulo, e a parte intermédia, cuja atrofia mediante desenvolvimento fetal é considerada uma expansão do hipotálamo. Ela armazena e secreta 2 hormônios relevantes para o sistema. São eles a ocitocina, também chamada ocitocina, e a ADH, hormônios antidiuréticos, também chamado de vasopressina. A neurohipófise tem origem embriológica neural, onde o assoalho do diencéfalo invagina formando um infundíbulo
que cresce e fica intimamente ligado à odemo-hipófise. Dessa forma, sabe-se que a ocitocina é o hormônio que atua nas contrações uterinas no momento do trabalho de parto, que estimula a expulsão do bebê. Em determinados casos, os médicos aplicam soro contendo ocitocina na mãe para estimular o parto. Ou seja, quando a mãe não está produzindo a ocitocina como deveria ser, o soro ajuda a produzir esses estímulos. Além disso, esse hormônio também promove a ejeção, ou seja, a liberação de leite durante a amamentação. Na neurohipófise, também apresenta o ADH, que é o hormônio antidiurético. Esse hormônio tem atuação no controle da suspensão de água pelos rins. Dessa maneira, tem efeito antidiurético, ou seja, é disponibilizado quando a quantidade de água presente no sangue tem uma queda, que provoca maior absorção de água no túbulo renal e acaba diminuindo a presença da urina. Quando o nível desses hormônios está acima do normal, ocorre a contração das arteriolas, provocando assim aumento da pressão arterial. Por isso, o nome vasopressina, já que aumenta a pressão. Há casos em que a quantidade de ADH no organismo é deficiente e termina provocando desmacia de urina e muita sede. A essa conjuntura damos o nome de diabetes insípida. Principais glândulas. Bom, para darmos finalidade no assunto, e resumidamente, vamos falar agora sobre as principais glândulas do sistema endócrino. Como sabemos, o sistema endócrino é formado pelas glândulas endócrinas, sendo elas responsáveis pela secreção dos hormônios que liberam-se como sinalizadores químicos. Cada hormônio é liberado diretamente na corrente sanguínea e são transportados aos seus locais de ação. O sistema endócrino, justamente com o sistema nervoso, atua no controle de diferentes funções no organismo, garantindo a homeostase, responsabilizando-se pelo nosso crescimento, desenvolvimento e reprodução. Nisso, temos as principais glândulas que fazem parte do sistema endócrino, como glândula pineal. É sobre o centro do cérebro, produz o hormônio melatonina, que, entre outros efeitos, está envolvido na regulação dos ritmos biológicos. Os seres humanos consistem em 2 lobos que se encontram em ambos os lados da traqueia e estão conectados na linha média. Hipotálamo é uma região do encéfalo, localizada logo abaixo do tálamo. É uma região pequena, porém com grande importância para o funcionamento adequado do organismo, sendo considerada o elo integrador entre os sistemas endócrino e nervoso. O hipotálamo atua na regulação de sede, apetite, temperatura e pressão arterial. Hipófise, conhecida também como pituitaria. A hipófise é uma glândula localizada na base do cérebro que tem a função de regular o trabalho das glândulas suprarrenais, tireoides, testículos e ovários. Produzir o hormônio importante para a lactação, prolactina, o hormônio do crescimento, o hormônio antidiurético e o hormônio chamado ocitocina. Importante para o trabalho de parto, várias doenças podem acometer a hipófise, levando à diminuição ou produção excessiva de seus hormônios. Geralmente, as alterações são causadas por nódulos na hipófise, que podem variar desses nódulos acidentais que não produzem hormônios, adenomas clinicamente não funcionantes, até nódulos produtores que podem levar a quadros clínicos específicos. Glândula da tireoide. Sintetiza os hormônios relacionados ao metabolismo tiroxina T4 e tireodotironina T3. Além disso, sintetiza os hormônios chamado calcitocina, que atua reduzindo os níveis de cálcio no plasma. Glândulas paratireoides. São 4 pequenas glândulas localizadas na parte de trás da glândula tireoide. Eles são responsáveis pela secreção do hormônio da paratireoide, um hormônio que funciona aumentando os níveis de cálcio no sangue. Glândulas suprarrenais, também chamadas de glândulas adrenais, estão localizadas na parte superior dos rins. 2 camadas bem definidas podem ser percebidas: o córtex adrenal e a medula adrenal.
Os hormônios produzidos pelo córtex podem ser divididos em 3 categorias: glicocorticoides, mineralocorticoides e androgênios. O principal mineralocorticoides é a aldosterona, que está envolvida na manutenção do equilíbrio de sódio, potássio e água no corpo. Entre os glicocorticoides, o cortisol é o mais proeminente e está envolvido no metabolismo de proteína, carboidratos e gordura. A medula adrenal é responsável pela secreção de epinefrina e norepinefrina, hormônios relacionados a outras funções que aumentam a atividade metabólica e os níveis de açúcar no sangue. Pâncreas é uma glândula mista, apresentando uma porção exócrina e uma porção endócrina. A porção endócrina é responsável pela secreção dos hormônios insulina e glucagon, enquanto a insulina atua promovendo a entrada de glicose nas células. O glucagon aumenta a síntese e liberação de glicose do fígado. Ovários são 2 glândulas presentes no corpo da mulher. Eles produzem estrogênio e progesterona. O estrogênio está envolvido no desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e na estimulação do crescimento endometrial. A progesterona, por sua vez, funciona principalmente preparando o útero para a gravidez e os seios para a amamentação. Testículos são 2 pequenas glândulas localizadas no escroto. Eles produzem testosterona, que está envolvida no desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas e no desenvolvimento do sistema reprodutivo. É isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado e que esse conteúdo possa ter ajudado vocês de alguma forma. E não esqueça de deixar seu joinha.